Vocês estão bem? Estão animados? Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Obrigado, Ministério de Música. Glorioso. Foi bom demais. Deixa eu compartilhar com vocês algo antes da gente começar a ministrar. Primeiro, eu acho que está calor, gente. Vai ter que dar uma ligadinha mesmo. Segundo, eu vou contar um segredo para vocês. Antes de vir para a igreja, normalmente, tá? E principalmente quando eu ministro, eu tomo banho e escovo os dentes, é normal. Então, assim, não se preocupe com o mau hálito nem com o cheiro ruim vindo daqui, tá bom? Vocês podem ficar aqui mais pertinho, amém? Vem mais para frente, por favor, vamos ficar aqui todo mundo mais pertinho, tá? Vem, por gentileza, vocês estão mais para trás, vem mais para frente. Vai chegar um dia, irmãos, que você não vai ter problema com isso, porque vai estar lotado, você vai ter que ver qual lugar que está disponível. Enquanto isso, vamos ficar mais próximos, vamos ficar juntinhos. Amém? Ó, essas cadeiras estão disponíveis aqui e ali. Não falta lugar para a gente. Amém? Vocês estão animados, irmãos? Tem alguém cansado aqui? Glória a Deus. Se tiver, o cansaço vai embora agora em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes a gente já começa declarando errado, né, nas quintas-feiras. Já começa a falar, quinta-feira a gente está cansado, está meio desanimado, semana puxada. Irmãos, quinta-feira é o dia que você vai glorificar o seu Deus. Tenha isso como um ânimo, tenha isso como algo muito bom, sabe, irmãos? Se prepare para esse tempo, deseje esse tempo, anele por esse tempo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã, nessa noite, na verdade, desde a parte da manhã, o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito de nós não desanimarmos da palavra que nós recebemos. Amém? Eu creio que assim como eu, você recebeu uma palavra. Amém? Você tem uma palavra no seu coração? Amém? Você pode dizer com mais convicção? Amém? E nós precisamos corresponder a essa palavra, irmãos. Nós precisamos agir à altura dessa palavra. Muitas vezes a gente tem deixado, irmãos, as circunstâncias nos desanimar, as pressões tirar a gente do foco. Só que hoje eu vim aqui para te dar uma injeção de adrenalina. Amém? Para você ser motivado mesmo por dentro a não desistir dos sonhos que Deus confiou no seu coração. Amém? Durante muito tempo, irmãos, a gente tem recebido palavras, a gente tem recebido mensagens, a gente tem recebido coisas específicas da parte de Deus, e muitas vezes nós temos desanimado porque achamos que aquilo não vai mais acontecer. E temos nos prostrado diante das circunstâncias. E aí você pode pensar, não, pastor, não é isso não. Mas, irmãos, quantos de nós, muitas vezes, até para responder algo, a gente fala assim, estamos crendo. Amém. Aí o tempo vai passando, aí a gente já está chegando agora em novembro, aí começa a bater, nossa, se tantas declarações lá de janeiro, de dezembro do ano passado, que ia acontecer, que ia fazer, que ia dar certo. Quantas coisas que nós ouvimos, quantas coisas nós até em um primeiro momento declaramos, e talvez você nem lembre mais dessas verdades. Por quê? Nós temos nos desapegado da mensagem, nos desapegado da promessa que nós recebemos. Irmãos, eu não sei você, eu não estou vivendo ainda tudo aquilo que eu planejei para esse ano, mas o ano não acabou. Amém? E eu tenho, irmãos, hoje eu tenho mais convicção de que vai acontecer do que antes. Por quê? Porque eu sei quem é Deus, irmãos. Eu sei quem é o meu Pai. E você vai viver e vai experimentar à medida que você crer, à medida que você declarar, à medida que você experimentar, ousar a se posicionar, você vai viver a promessa também. Agora, irmãos, entenda uma coisa. Às vezes nos vendem uma ideia de um evangelho fácil, de uma conquista fácil, de que tudo é tranquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Ao longo desse tempo que eu passei meditando sobre o que ministrar nessa noite, eu fui vendo conflitos do tipo, nossa, é isso aí, vai dar certo, as coisas vão acontecer. E, ao mesmo tempo vem a mensagem, como vai acontecer? Olha isso aqui, olha aquilo lá. Está mais difícil do que antes. Está só piorando, está só ficando pior, as coisas estão só apertando mais. Que história é essa que você vai viver? Vai viver coisa nenhuma. É só eu que ouço isso?
Você está crendo, irmãos, para uma provisão financeira. Não sei se é o seu caso aqui. Mas, de repente, você está crendo para uma provisão financeira. E aí, você vai lá e se posiciona. O que vai acontecer, irmãos? Parece que é imediato. Blim, cobrança. Blim, não pagou não sei o quê. Ih, está atrasado. Ih, me liga aqui. Telefone ligando. Lá no Rio, o pessoal tinha medo de quando ligava do 011, irmãos, porque já sabia que era cobrança. Se você chegar para um carioca e falar assim, ó, estiver lá no Rio, né, e falar assim, está uma ligação do 011, ele fala assim, não se preocupa não, é cobrança. Não tenha dúvida. É que agora os escritórios mudaram os lugares, né? Aí vem da Bahia, às vezes vem de outros lugares. E eu estou pegando esse exemplo, irmãos, porque nós temos uma palavra para esse ano. Você lembra dessa palavra para esse ano? Que nós iríamos terminar o ano com uma igreja sem dívida. Nós, individualmente, não teríamos dívida. Aí você pode pensar, pastor, como é que está? Está todo mundo bem já? Não, irmãos, não está. Por que você sabe que não está? Porque eu sei que não está. Mas eu vim dizer para você, o ano ainda não terminou. E Deus pode resolver assim, ó, de uma hora para outra, numa negociação, numa proposta, mudar a história da tua vida, irmãos. Você imagina que Abraão, quando ele estava crendo para ter um filho, quando ele tinha a promessa de Isaac, ele estava lá constantemente dando glória ao Senhor, constantemente tentando, constantemente declarando, constantemente manifestando aquilo que ele já tinha por dentro, através da sua boca. Mas num dia Sara não estava grávida, no outro estava. De um dia para o outro o milagre veio. Talvez ele nem saiba o dia, ele possa ter uma ideia pelas contas, mas ele nem saiba o dia exato. Mas ele, naquele dia, ele nasceu, ele amanheceu, acordou, pai de Ismael, e dormiu, pai de Isaac. Também. E quantas promessas, irmãos, nós temos recebido, nós olhamos para a palavra. Pessoas que estavam, como Gideão, por exemplo, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma história, sem nenhuma projeção. O contexto dele, ele era da menor tribo, da menor família de Israel. Era o pior dos piores. E Deus chama ele. Num dia ele era um Zé Ninguém, no outro ele era o libertador de Israel. E eu te falo, irmãos, hoje você pode chegar e olhar para a sua conta, está toda no vermelho, cheio de dívida, e amanhã pode estar tudo resolvido. Porque para Deus não há impossíveis, irmãos, para nenhuma de suas promessas. E nós precisamos nos agarrar a isso. Nós precisamos, irmãos, fazer disso algo que não vá deixar nenhum tipo de brecha para nós. A visão, a imagem que eu tive, sabe aqueles brinquedos, irmãos, que tem um gancho que você vai lá, posiciona para pegar um ursinho? E aí você vai lá, posiciona, mira, aperta o botão, ele vai lá e faz assim, ó. E vem vazio. A sensação que eu tenho é de que muitos de nós estamos assim. Vamos lá, colocamos uma ficha, nada. É como se não tivesse firmeza. A gente tem até direção, tem a palavra, dá o comando, mas a gente não tem firmeza para sustentar a promessa e trazê-la para si. E a imagem que veio à minha mente foi... Aqui eu não conheço ainda, mas eu já vi em alguns vídeos. Você já viu aquela imagem, quando tem aquelas pessoas, às vezes tem até criança fazendo isso. Eles botam uma roupa, tipo um colete, ficam pendurados, e aí jogam aquela criança, aquele adulto, num mar de biscoito, de um monte de coisa, de doce, e ele vai, abraça, e fica agarradinho assim, ó, paradinho, trazendo, até chegar num lugar que solta tudo. É tudo que ele conseguir trazer é dele. Você já viu isso? E é dessa forma que a gente tem que se ver, irmãos. Quando uma promessa chegar até nós, algo da parte de Deus, seja através da própria palavra, seja de uma boca de alguém, chegar diante de você, e você ter uma palavra, irmão, você tem que fazer igual essas pessoas, agarrar, irmãos. Ficar ali. Eu vi outro dia uma garotinha que até pelas pernas, ela pegava com a boca, ela dava o jeito dela, ela pegou o máximo possível ali, ó, travadinha assim, ó, não vou largar. Sabe, irmãos, firmeza, convicção. Nós precisamos estar
como Abraão, plenamente convictos da palavra que nós recebemos. A gente não pode viver de uma forma inconstante. Deus, ele fala que nós não devemos retroceder. Sabe, o retrocesso, irmãos, é você estar ali numa posição e você, de alguma forma, desistir e voltar para um lugar que você estava antes. Mas nós nunca voltamos para um lugar que a gente estava antes. A gente sempre volta pior. Por quê? Porque uma vez que você vai e se frustra, você não vai, é menos uma credibilidade que você vai dar à palavra. Por isso que muitas vezes nós falamos palavras vazias, irmãos. Palavras ao vento. Chegamos aqui, nos empolgamos. Agora é isso. Essa é a minha vitória. A minha fé sempre vence. Para Deus não há impossíveis. Nós vamos viver além. Em Ti eu posso todas as coisas. Mas, irmãos, aqui é o lugar onde você vai se encher, mas você precisa continuar declarando e confessando essas verdades. O que está te aperreando hoje? O que está te tirando do sério, irmãos? Recentemente eu me peguei, irmãos, preocupado com coisas que eu nunca tive antes. E eu estava preocupado, ansioso. E aquilo estava roubando o meu sono. Cara, se tem uma coisa que eu nunca tive problema, é para dormir. Eu nunca nem precisei orar, irmãos. É deitar e dormir, não tem zero problema. Mas eu estava com tanta coisa na cabeça, que aquilo ali foi... E eu falei, meu Deus, eu estou ansioso, eu estou preocupado. E aí eu ouvi uma mensagem do apóstolo Bud recentemente. Irmãos, eu te aconselho isso. Ouça mensagens que vão consolidar a sua fé, principalmente daqueles que trouxeram essa mensagem. Então o apóstolo Bud, ele tem uma mensagem, ele pregava muito por inspiração. Ele tinha algumas temáticas, mas de uma forma geral ele era inspiração pura. E ele falava, irmãos, eu não tenho problema nenhum. Zero problema. Há anos que eu vivo sem problema. Aí na hora todo mundo ficou assim. Falei, porque toda situação que se levanta, eu entrego ao meu Deus. A partir desse momento, já não é mais o meu problema, é problema dele. E eu estou em paz, tranquilo, porque eu sei que ele vai resolver. Irmãos, esse é o nível de confiança que nós precisamos ter em Deus. De você lançar sobre ele toda a sua aflição, toda a sua angústia e descansar. Mas não é um descansar do tipo, não, toma aqui, Deus. Poxa, mas as coisas não estão andando. Poxa, mas eu achei que seria dessa forma. Não, e você querer resolver o problema. Não, irmãos, é descansar, é lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação, tudo aquilo que está te tirando do foco, irmãos. Porque ele tem cuidado de você. Ele quer zelar pela sua vida, ele quer te manter no lugar certo. Mas você e eu precisamos, irmãos, romper com toda a intimidação. E até mesmo, irmãos, eu te falo, uma das coisas que veio no meu coração para essa noite, a gente precisa sair de um lugar de apatia. Eu vejo muitas vezes a gente pegar um exemplo bem antigo, vocês lembram do Rocky Balboa? Quem lembra aqui desse filme, do Rocky? Tem vários Rocks, e era uma coisa que era comum, ele apanhava, e no final ele, e vinha. E assim, irmãos, é claro que o que importa no final é a vitória, não é verdade? Mas você e eu não precisamos viver nas cordas, apanhando, e sem resposta, irmãos. Apáticos. Às vezes a gente vai se posiciona, irmãos, é a primeira situação que já se levanta, e a gente fica, acho que não era, acho que eu me empolguei, não era a minha fé, não era a fé. Eu não fui guiado coisa nenhuma, as coisas não estão dando certo. E a gente começa a desanimar, a colher aquilo. E aí a gente começa a trazer até condenação e até mesmo colocando em xeque o caráter de Deus. Quando que você coloca em xeque o caráter de Deus? Quando você acha que não é para você. Todo mundo dá certo, mas para mim não dá certo. Agora Deus faz acepção de pessoas? Deus faz distinção de filho? De maneira alguma, irmãos. Eu e você somos tão preciosos como qualquer outra pessoa nesse auditório.
como qualquer outra pessoa nessa sociedade, como qualquer outra pessoa na humanidade. Somos tão importantes e preciosos quanto qualquer um deles. Então a questão não está na importância, a questão está na confiança que eu e você temos. Agora, você vai chegar, vai sair daqui empolgado, animado, vai olhar para a sua conta e vai falar, puxa vida, não mudou nada. Porque às vezes a gente acha que é mágica. Irmãos, confiança é algo que vai exigir de nós um posicionamento independente de. Confiança é algo que vai exigir de você uma postura que talvez ninguém vai ter. Vai exigir de você uma atitude que vai confundir muitas pessoas. Mas você sabe por que você está fazendo aquilo. Você tem convicção do que você está fazendo, porque você sabe quem é Deus. E você sabe quem falou para você. Irmãos, existem promessas, irmãos, que eu sei que eu vou viver. Pastor, está tudo funcionando na sua vida? Não, tem coisas que precisam ajustar. E eu creio, irmãos, que breve tudo vai estar no seu devido lugar. E por quê, irmãos? Porque Deus já me provou em outras situações, não só pela palavra, mas eu já experimentei coisas em Deus. E Ele foi fiel, irmãos, em situações que parecia que Ele estava até atrasado. Você já teve essa sensação? Você lembra de uma música também antiga, do Renascer? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda. Irmãos, Ele tem o tempo certo, irmãos. Ele sabe a hora exata. Ele não falha. Onde está o problema muitas vezes? Em nós. Na nossa apatia, no nosso conformismo, de aceitar, irmãos, as condenações, as pressões, as dificuldades. E a gente muitas vezes anula muitas coisas pela nossa própria boca. Saímos daqui, não, estou crendo, pastor, está tudo certo, está tudo certo. Chega ali na esquina, está difícil, né? Poxa, o mercado está difícil, ninguém está comprando, ninguém está vendendo. Olha só que dificuldade, olha esse governo, olha isso, olha aquilo. E quantas vezes, irmãos, eu, não estou falando de você não, estou falando de mim, tá? Agora, para você não se condenar. Eu já falei isso. Pô, lá na empresa está difícil. As coisas não estão caminhando. Ih, não sei não. Irmãos, entenda uma coisa, você e eu não estamos condicionados a ninguém, a não ser a Deus. Seja o que for, irmãos. Ah, pastor, mas para que algo aconteça, para que eu seja promovido, precisa Deus tocar no coração do meu gerente. Irmãos, se Deus estivesse limitado por alguém, quem é Deus? Ele pode fazer isso aqui, ó, de uma hora para outra. Ele pode, inclusive, trocar seu gerente. Então, não limite Deus. Há muitos anos atrás, eu ouvi um homem de Deus falando, não se preocupe no como é de Deus. A maneira é de Deus. Só se agarre à promessa e assista. Assista de camarote a sua vitória. O seu papel é crer, confessar a palavra, guardar aquilo que te traz esperança, traz à memória constantemente aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança, irmãos? Qual é a verdade que você quer que seja manifesta na sua vida? Nós falamos aqui sobre dinheiro, mas vamos pensar sobre saúde. Quantas vezes, irmãos, estamos bem, estamos firmes, surge um sintoma, meu Deus, é câncer. Eu falo logo câncer para chocar mesmo, porque parece que câncer, Deus está limitado ao câncer, Ele cura tudo, menos o câncer. Quem disse isso, irmãos? É porque o câncer inibe a sua fé. O histórico do câncer inibe a nossa fé. Mas para Deus o câncer e um resfriado é a mesma coisa, irmãos. É obra do diabo e não tem legalidade no seu corpo. Da mesma forma. Só que nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos, no primeiro sintoma, nos posicionar. Opa, não vou me dobrar esse sintoma. Ah, a minha sinusite ataca. Vai continuar atacando, irmãos. Porque ela é sua posse, ela não vai sair de você. Não ore por ela, porque senão você vai estar desalinhado. Não. Essa minha enxaqueca, nossa, é quase um filhote de estimação, assim, tu vai ali cuidando, sabe?
Nossa, eu estou sentindo falta dela há muito tempo que ela não me ataca. Nossa, que milagre, passamos o inverno e a minha sinusite não atacou. Ah, você queria que atacasse? Você queria ficar doente? Ei, irmãos, acorda. Saia das cordas. Às vezes o diabo está ali, irmãos, ele é um inimigo derrotado, irmãos. Só que ele é astuto, ele é persistente. Muitas vezes, como nós deveríamos ser, não desistir. E ele está lá, ó, dívida, nome sujo, aluguel, conta de luz atrasada. Olha o cartão de crédito, cadê o dinheiro dele? Cadê o cheque especial? Olha só, dor de cabeça. E lá, seu filho não quer saber de nada de Deus. Ó, agora seu marido também não quer congregar mais. Ih, seu marido está desviado. Só pancada. Pá, pá. E a gente está lá. Ah, meu Deus, me livra, Senhor. Ele falou, meu filho, é só você se posicionar. Você é menor, ele é menor do que você. Ele não tem legalidade sobre a tua vida. Se posicione, irmãos. Ah, pastor, não aconteceu há muito tempo. Irmãos, não esmoreça. E se eu te falasse que vai ser em dezembro, dia 1º de dezembro, aquilo que você está acreditando vai acontecer, como você reagiria? Está vendo como é diferente a diferença da confissão? Se você tivesse um prazo, você reagiria de uma forma diferente. Quer ver uma coisa? Vamos pensar aqui. Você tem uma dívida enorme e 100 mil reais paga, ok? E alguém chega para você e fala, ó, dia 10 de novembro eu vou depositar 100 mil reais na sua conta. E toda a sua dívida vai ser zerada. Aí a gente, uau, é agora, e se alegra e tal. Mas por quê? Porque você confiou na palavra. Aí Deus está falando para você nessa noite, você vai virar o ano sem dívida. Irmãos, é a mesma coisa. A diferença é que Deus é muito mais poderoso para cumprir do que alguém. Qualquer que seja, irmãos, pode vir um Elon Musk, o homem mais rico desse mundo, chegar e te prometer algo. Deus é mais capaz do que o Elon Musk. Ele é mais capaz de qualquer outra pessoa. Não limite Deus, irmãos. Deus pode mover uma pessoa nesse momento para entrar por essas portas e socorrer a sua vida. Deus pode mover alguém para chegar, fulano, olha só, não sei o que aconteceu, mas Deus tocou no meu coração, não te conheço, peguei seu telefone com o conhecido aqui e, ó, toma. Ei, você pode chegar, tá com um sintoma, um caroço numa parte do seu corpo e você está ali declarando. Um belo dia, cadê o caroço? De uma hora para outra. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós precisamos ter essa expectativa. É sair dessa apatia, entender que a tua promessa, irmãos, Deus ele é fiel para cumprir. E você e eu não podemos ficar parados esperando que aconteça algo. E o tempo vai passando, as coisas não acontecem e a gente começa a questionar a Deus. Questionar a nós mesmos. Será que eu ouvi bem? Deus me prometeu um ministério? Me disse que eu seria me desenvolver, que eu sou um profeta, que eu sou um evangelista, que eu sou um mestre, que eu sou um pastor, mas eu não estou conseguindo. O pastor não olha para mim. Nada está dando certo. E a gente fica ali, é isso mesmo, sabe de uma coisa? Eu vou viver. E a gente desiste, irmãos. Desiste facilmente. A gente chuta o balde. Eu não sei quem foi, eu não sei onde eu vi, se foi algum de vocês, depois eu te dou o crédito. Mas alguém estava me falando sobre a questão de dieta. Já reparou que ninguém sai de dieta e volta rapidamente? Parece que é só um gatilho para chutar o balde e voltar tudo que perdeu. É tipo assim, ó, você se condicionou, vou fazer atividade física todo dia. Segunda, aí tu vai lá, terça, quarta, quinta, sexta, passa um mês, um tempo, tu fala, caraca, estou bem. Um dia, você fura. Aconteceu alguma coisa,
a academia fechou e você não foi. Naturalmente, o ser humano, ele já ativa um gatilho. Estou livre daquilo. Não tenho mais isso. E aí você já vai e parece que você nunca fez nada. Chuta o balde, mas assim, é dar aquela bicuda mesmo, sabe? Que o balde vai rolando. Por quê? Porque a gente não virou a chave de fato. A gente só se empolgou num primeiro momento. E aí o que acontece? Se você fez isso na sexta, aí no sábado você já vai voltar para a academia, não é? Porque você chutou o balde na sexta. Já chutei o balde na sexta, eu vou embora. Eu vou embarcar nisso aqui. Quer ver uma coisa? A primeira coisa que as pessoas se desviam, quando a pessoa se desvia na igreja, sabe o que ela faz? Ela procura fazer os mesmos hábitos que ela abandonou quando ela começou a se envolver com a igreja. Se ela bebia, ela volta bebendo mais. E ela faz questão de beber com força. Se ela se drogava, ela volta a se drogar com ainda mais força. E o que segurava? A palavra. Muitas vezes, até mesmo a reputação. Mas, no primeiro momento, desiste. E volta para as velhas práticas. Irmão, isso é bíblico. O que nós vemos pela palavra? Quando o demônio sai, ele volta com outros 7 piores do que ele. E vê a casa arrumadinha, a destruição ainda é pior. Por quê, irmãos? Falta de consistência. É como se a gente desse um prazo, olha, se até sexta-feira Deus não resolver, eu vou dar meu jeito. Aí você pode pensar, não, pastor, eu não faço isso. A gente faz isso quando pega empréstimo. Simples assim. Ah, não, vou dar um jeito. Aí a conta está chegando o vencimento, está chegando. Poxa, não resolveu? Vou no empréstimo. Eu preciso cartão de crédito. Por quê? Porque a gente não consegue acreditar de fato na verdade. E a gente cede. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, nessa noite? Trazendo à memória sua as promessas que Deus compartilhou contigo, para que você se fortaleça e não desista delas, irmãos. Não desista. Não desista. O que Deus tem falado no teu coração, irmãos? Isso tem que estar no teu coração claro. A Bíblia fala que a visão ela deve estar escrita num lugar que você possa ver constantemente. Até quem passa correndo possa assistir, possa ver o que está acontecendo. Possa ver aquela visão, aquela palavra. Então, irmãos, eu não sei qual é a maneira que você possa fazer, aquilo que você está buscando vencer, mas coloca isso num lugar que você possa ver constantemente. Para que no momento de angústia, no momento de aflição, você se lembre disso. E você lembre de quem você é, da palavra que você tem, do poder que você carrega. A gente tem se rebaixado, irmãos, a condições tão pequenas. Declaramos que Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos, mas na primeira dívida nos desesperamos. Declaramos que o Senhor nos cura, mas no primeiro sintoma a gente já corre para o remédio. Declaramos que confiamos em Deus, mas se Deus não se moveu no tempo que a gente achou que era certo, a gente tenta dar o nosso jeito. E aí fica naquele ciclo vicioso. De quê? Muitas vezes de confissões vazias. O que são confissões vazias? Confissão sem base, sem fé. Só da boca para fora. Agora eu quero que você traga a sua memória agora. O que está te apertando? É o que? É dinheiro? É um problema de saúde? O que está te afligindo, meu irmão? O que está te afligindo, minha irmã? É o seu ministério que não está andando como você imaginava? Portas que não se abriram? Entenda, Ele continua sendo Deus e continua sendo capaz de resolver qualquer problema, qualquer situação. A palavra, quero que você só acompanhe comigo,
Em Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ei, ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Ele não mudou. Ele não está com dor de cabeça, ele não está preocupado, ele não está controlando nada no sentido de dificultar as coisas para você. Ele continua no mesmo lugar, no trono, irmãos. Toda a autoridade ele já compartilhou comigo e com você. Se posicione, irmãos. Declare a palavra. Mas, não declare, amém. Glória a Deus. Vai dar certo. E aí você lembra. Eu vou te dar um exemplo, irmão, de algo que aconteceu comigo recentemente. Fui no shopping. Aí, quando eu cheguei no shopping, descobri que o shopping passou a cobrar estacionamento. Cara, aquilo me revoltou. Estou confessando a vocês. Não vou falar o nome do shopping, não, que você já sabe qual é. E aí eu falei assim, cara, eu não acredito, cara. Falei, já não bastasse tanta coisa que está aumentando, agora até o estacionamento que a gente tinha de graça, a gente vai ter que pagar. E eu só ia comprar um negócio e ia voltar bem rapidinho. Eu falei, se eu soubesse eu não vim aqui, nem não sei o que e tal. Eu falei, gente, R$14 me tiraram a paz. R$14. E eu falei, meu Deus, eu comecei a me ver murmurando, irmãos. Eu falei, onde a gente vai parar? Eu sozinho no shopping. Onde a gente vai parar? R$14 pagar um estacionamento desse. Se eu soubesse, eu parava na rua. E não sei o que, fiquei só pensando. Você não faz isso não, só eu. E aí eu fiquei ali, eu falei, meu Deus, que miserável que eu sou. Eu pagava isso lá no Rio. Todo shopping no Rio cobra, irmão. Se você for de carro para o Rio, não se engane. Você não vai ter nenhum shopping que você vai entrar sem pagar estacionamento. E eu me lembrei disso, né? Eu falei, nossa, eu me acostumei, né? Aí, às vezes, eu vou lá em Barueri, que eu trabalho perto ali do Tamboré, e lá você entrou, acho que é 10, 15 minutos, já paga também. E eu nunca reclamei. Aí eu falei, cara, eu estou reclamando. Eu não estou dizendo para, tudo está mil maravilhas, não. Ninguém gosta de pagar. Amém? Mas o que eu quero te dizer, irmãos, a gente, às vezes, tem saído do sério, saído do foco, por muito pouco. Às vezes a gente tem brigado com o nosso cônjuge, com o nosso filho, estourado por muito pouco. Por conta de uma reação, de uma palavra maldita, uma palavra mal colocada. Você não presta, você não vale nada. E aí fica aquele clima, acaba semana. Por quê? Porque o marido não lavou a louça na hora que a esposa queria. Por quê? A esposa não fez aquilo que o marido pediu. Porque o filho não fez aquilo que o pai pediu naquela hora. O pai não fez aquilo que o filho esperava que ele fizesse. Coisas simples, irmãos. E às vezes a gente tem perdido a bênção, tem perdido o momento de desfrutar com a família, desfrutar uns com os outros. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Irmãos, se você tem algo da parte de Deus confiado ao seu coração, está alinhado com a palavra, irmãos, não mude até que Deus fale algo novo para você. Enquanto não se manifestar, não muda, irmãos. Não muda a sua confissão, não muda o seu posicionamento, não mude até que aquilo se manifeste, irmãos. Por quê? Muitas vezes, irmãos, a gente está ali, às portas de viver um milagre. Às portas, irmãos, e a gente chuta o balde porque não resiste. E eu quero te dizer, permanece, mas fortalece ainda mais, irmãos. Eu sei que o contexto é diferente, mas lá em Hebreus, no capítulo 2, ele fala, o escritor de Hebreus ele fala sobre negligência, ele fala sobre alguns contextos, mas essa expressão, esse versículo, ele pode ser considerado dessa forma, e eu quero trazer esse entendimento. Diz assim, 2, verso 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza
mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe o que é isso, irmãos? É você estar tão convicto, tão cheio da palavra, irmãos, que nada mais importa. É você ter uma convicção tão grande por dentro, assim como você tem para algumas coisas já na sua vida, que pode qualquer pessoa falar o que for, aquilo não vai mexer com você. Uma pessoa de fortes convicções é difícil ser dobrada. Até mesmo por convicções erradas. Tenta conversar com alguém que tem uma cabeça feita. Tenta conversar e convencer alguém com uma opinião já formada sobre algo. Irmão, você tem que ter muito argumento. Muito argumento. Você pode provar na palavra para algumas pessoas. E se a pessoa crê diferente, ela não vai seguir, irmãos. Eu já tive situações como essa. Às vezes compartilhando a palavra com a visão, o entendimento do que eu entendia, pelo que eu tinha de base nas Escrituras, e conversava com alguns amigos, familiares, apresentava que, cara, a sua palavra diz isso, isso e isso, cara. E você está agindo dessa maneira. Não, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele vai me queimar a qualquer momento. Eu aprendi o evangelho assim, irmãos. Como eu já falei diversas vezes aqui, eu tinha medo de Deus. A sensação que eu tinha é como se Deus dormisse, Deus não dorme, né? Mas como se Deus dormisse e falasse assim, hoje eu vou acabar com o Felipe. Hoje eu vou arrebentar ele, eu vou fazer da vida dele uma desgraça, até ele me desconjurar. A sensação que a gente tinha era essa, irmãos. Como se hoje Deus estava de mau humor. Então ele de mau humor, chuva, nossa, essa chuva, aí reclama da chuva. Aí você vai, está esperando o ônibus passa direto, irmãos. Aí você chega atrasado no trabalho. Às vezes a gente ri, isso aí até de piada, não é verdade? Tem uns memes aí, a gente ri e tal, mas a gente age assim mesmo, murmurando o tempo todo. Já começa, e às vezes chega no trabalho, ninguém fala comigo porque hoje eu estou de mau humor. Por quê? Acordou atrasado, se machucou, perdeu o ônibus, perdeu o trem. Aí chega no trabalho, o chefe inventa um monte de coisa. Aí você fala, ai meu Deus do céu, que acabe logo esse dia, que dia horrível. Pelo amor de Deus, era melhor ter colocado um atestado. Você não fez isso nunca na sua vida, não, né? Amém. Você nunca pensou dessa forma, não, né? Mas por que, irmãos, muitas vezes agimos dessa forma? Falta de consciência de quem nós somos. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu acordando lá às 5 e pouca da manhã, e aí eu chegava lá no ponto de ônibus, eu estava vendo, era assim, irmãos, é como se, eu morava muito pertinho, eu saía de casa, e é como se fosse ali um pouquinho depois da churrascaria, mais para dentro assim, eu já vi o ponto de ônibus, eu pegava o ônibus ali para ir até um terminal, que eu pegava o BRT. Irmãos, era muito sofrimento, a verdade era essa, sejando bem sincero. Mas, enfim, aí eu estava lá andando, tranquilo e calmo, daqui a pouco eu vi o ônibus parando. Era pior se ele fosse, era melhor que ele fosse direto. Mas ele deu aquela paradinha para subir alguém. Aí o que tu faz? Começa a correr. Aí quando tu está chegando, ou seja, correu à toa. Aí ali já começava, irmãos, o teu martírio. Por quê? Tu perdia aquele horário, aí tu chegava no BRT, tinha que pegar o primeiro que tu conseguisse parar lá para tu entrar. E, irmãos, naquela época era uma sardinha enlatada que tu sentia. Era entrar... Pensa no metrô, vocês sabem, acho que o metrô é cheio? No Rio, o BRT é muito pior. Não sei como é que está agora, né? Mas na época era muito pior. Entrava assim, às vezes tu entrava com a mochila assim para cima, e era assim, ó. Porque se tu entrasse com a mochila nas costas, você não entrava. Então você pegava a mochila e ficava lá. Aí, a única vantagem era o seguinte, você não precisava segurar em ninguém. O próprio balanço do corpo das pessoas ali já te mantinha no lugar. Então, de boa. Chegava lá e pegava um outro ônibus e para ir lá para o meu trabalho. E aí eu pegava a linha amarela, irmãos. Trânsito maravilhoso. Pensa num trânsito gostoso para tu parar. Linha amarela. Eu pegava lá a linha amarela, chegava, irmão, levava 1h30. Se eu perdesse esse primeiro ônibus, eu levava quase 2 horas. Ainda tomava bronca porque chegava atrasado. Então você imagina o que era o desespero desse primeiro ônibus indo passando. E a partir daquele momento ali, parecia que nada mais ia dar certo. E aí você começa,
Você não, eu. Ok? Você não, eu. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Tanta gente bem, tanta gente rica nesse mundo. Esses filhos do capeta aí, prosperando, andando de carrão, dormindo até tarde. Eu aqui nesse sufoco. Senhor, eu não mereço isso. Eu sou teu filho, sou teu servo. Murmurando, irmãos. Isso não é oração, não. Isso é murmuração. E a gente acha, às vezes, até que isso é oração, mas não é. É só murmuração. E está lá, não, porque não sei o quê. Isso é porque antigamente tinha o 882, que era muito pior do que o BRT. Mas deixa isso para uma outra fase. E por que eu estou te dizendo tudo isso, irmãos? É porque são nessas pequenas coisas que nós perdemos a nossa bênção. Porque é nessas pequenas coisas que nós damos lugar para que Satanás influencie a nossa vida e a gente possa declarar coisas que não convêm, coisas que vão anular aquilo que nós estamos crendo. Muitas vezes, irmãos, nós anulamos a nossa fé por conta de murmuração. E eu vou te falar, a gente tem vivido tempos, irmãos, que as pessoas não têm nem orado mais. Elas têm reclamado nas suas orações. Não é mais um pedido, não é mais um posicionamento de fé, é uma reclamação. Senhor, você não está vendo? Você não vê que eu vou na igreja todo domingo? Que eu vou na igreja toda quinta? Que eu sirvo na sua obra? Como eu posso estar vivendo isso? Você não está vendo o que estão fazendo comigo no meu trabalho? Que estão me perseguindo? Como que o Senhor não está vendo isso? Você não está vendo, Senhor? Tudo que eu faço, como eu sou maravilhoso? É quase isso, irmãos. No nosso nível de soberba, a gente quer dar lição de moral em Deus, dizer quem deve e quem não deve. Ah, aquele incircunciso lá no meu trabalho, que vive falando mal de mim, que vive colocando intriga lá com o pessoal, pesa a mão nele, é quase isso, irmãos. Manda ele embora, afasta. E aí a gente às vezes nem se coloca na condição de, será que eu não estou lá justamente para ajudar e mudar a situação dessa pessoa? Será que eu não estou nesse ambiente para ser luz e não fortalecer as trevas? Será que, por um acaso, Deus não abriu essa porta com um propósito? E às vezes, irmãos, nós estamos amaldiçoando a porta que Deus abriu. Ganhamos um carro, compramos um carro, glória a Deus, carro maravilhoso, Deus é bom. Na primeira fraquejada que o carro dá, porcaria, esse carro não vale nada, não vejo a hora de trocar meu carro, que carro ruim. Ué, eu fico pensando, irmãos, graças a Deus que Deus não sou eu, né? Eu falo assim, então tá bom, então agora não vai ter nada, vai andar a pé. Está reclamando do quê, irmão? Glória a Deus, Deus abriu uma oportunidade, você tem um carro. Glória a Deus, que Deus te deu a oportunidade de você conseguir pagar a sua passagem e você vai e volta, você pega um Uber, vai e volta. Mas eu gasto muito dinheiro. Glória a Deus porque você tem o dinheiro, irmãos. Mas a gasolina está cara. Glória a Deus porque você tem carro para botar gasolina. Você poderia estar comprando só a gasolina e não adiantar de nada. Imagina, gasolina baratinha. Tu vai lá no posto, enche esse galão aqui, ó, 50 litros aqui, ó. Gasolina, R$2, que maravilha. Mas cadê teu carro? Irmãos, agradeça a Deus, seja grato a Ele. Seja grato. E constantemente, irmãos, confesse aquilo que você está crendo. Não é para você chegar e, você deseja ter algo melhor e você ficar, não vou falar nada porque eu já tenho muito, né? Tem gente que não tem nada. Irmão, se a gente for comparar com gente que não tem nada, a gente fica sempre lembrando, tem gente que não tem nem o que comer. Não é verdade? Só que a gente não vai resolver tudo. A gente pode orar, a gente pode abençoar, contribuir, socorrer pessoas, podemos fazer todas essas coisas, mas ainda assim, eu e você não temos capacidade de resolver todos os problemas do mundo. Não tem. E aí, olha só que segredo. Deus tem esse poder. E por que não acontece? Você entende? Que não é só a capacidade, mas é a pessoa também desejar? A pessoa querer mudar de vida? Vou te dar um exemplo bem simples aqui, irmãos, para nem entrei nessa seara aqui, mas você pode até conversar com o Douglas. A maioria das pessoas que nos procuraram para pedir uma cesta básica eram tão orgulhosos, que nem para ouvir uma mensagem eram capazes de ouvir. Não é verdade, Douglas?
vinham aqui chorando. Ah, eu estou com fome, estou aqui, não sei o quê, tal. Mentiram para a gente. O outro falou, não, peguei um Uber, o Uber está ali atrás, na outra rua, está me esperando. Eu falei, nossa, você veio de Uber para pegar uma... Gastou para comprar pegar uma cesta básica? Mas por quê, irmãos? Não quer mudar de vida. E aí fica aquela coisa, às vezes a gente fica naquele constrangimento de querer resolver todas as coisas, mas, irmãos, entendam uma coisa, tem pessoas que não querem, e a gente precisa ter maturidade para administrar isso. É difícil? É difícil. Dói no meu coração muitas vezes? Dói. Mas para algumas pessoas você vai precisar dizer não. E vou te dizer, vai ser muito mais importante para essa pessoa o não do que o sim. Que é isso que vai gerar na pessoa a atitude de querer mudar. Com aqueles que queiram mudar, irmãos, vá além do que você puder. Faça tudo que você puder. Agora, quando a pessoa não valoriza, irmãos, deixa para lá. Não gasta energia, não. Porque senão você se cansa. Então, eu aprendi, irmãos, a viver dessa forma. Antigamente eu tinha aquela coisa, não, vamos fazer, vamos acontecer e tal. E daqui a pouco eu vi a pessoa nem aí. Estava nem aí com nada. A gente lá com a maior coisa, não, nem aí. Aí eu falei, cara, eu estou aqui pensando em 1000 formas de resolver o problema da pessoa e a pessoa não está preocupada com nada, não quer saber de nada, não quer nem se submeter à palavra. Não adianta, cara. Então, não é questão de ser egoísta, irmãos, mas procure em Deus as pessoas que Deus está te condicionando para ajudar, para pegar junto. E aquelas outras, irmãos, ora por elas e seja guiado para saber fazer, como agir. Então, em relação agora, voltando à questão das promessas que você e eu temos, irmãos, nós precisamos guardar isso, proteger essa promessa. E aí, o que eu quero te fazer nessa noite, o que você está se expondo? Que tipo de influência você está se expondo? Você está lá na rodinha do seu trabalho, todo mundo falando mal do chefe, todo mundo falando mal da economia, do país, disso, daquilo, você está ali, é mesmo, a gente não vai mudar. E a gente fala até muitas vezes isso, irmãos, como uma forma até de boa, sabe? Ah, não, porque o pobre não tem direito a nada nessa vida, o pobre só sofre, não sei o quê, a gente que é pobre, já assumiu que é pobre. Eu não sou pobre, irmãos. Ah, mas não sei o quê, a questão não está no quanto eu tenho, mas o que eu sou, irmãos. Eu posso ter na minha conta nada, e pode ter alguém do meu lado com 30 milhões na conta. E eu sou mais rico, posso ser mais rico do que essa pessoa. Por quê? Porque eu tenho Cristo no meu coração. Eu tenho salvação, eu tenho vida eterna. Ele só tem um número. Ele só tem um número, irmãos. Às vezes, eu fico meditando, pensando nessas coisas de Apocalipse, né, esses filmes apocalípticos, né? E uma coisa que eu sempre reparo, irmãos, como o dinheiro é uma das primeiras coisas que perde o valor. Já reparou? Não tem um filme que o pessoal fica, não, vamos saquear os bancos e vamos roubar o dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Ninguém se preocupa com dinheiro. Porque não tem mais valor. Não há mais troca. A briga é por comida, a briga é por abrigo. Já reparou? Porque o papel, o dinheiro, ele perde o valor, irmãos. E às vezes a gente está se matando por isso. De hoje para amanhã, a nossa moeda pode valorizar a tal ponto que o que você tem em conta não significa quase nada. Ou seja, às vezes a gente está confiando na incerteza das riquezas, ao invés de confiar em Deus. Estamos confiando na incerteza da economia, ao invés de confiar em Deus. Muitas pessoas, irmãos, e recentemente o pessoal que estava fazendo rema falou até de um professor que citou isso, muitas pessoas têm falado que está por vir uma nova praga, um novo Covid. E aí, qual a primeira reação de todo mundo? Meu Deus, a gente tem que se precaver. Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Às vezes a gente nem sabe, irmãos, o que está acontecendo, mas a gente já está assumindo a derrota, assumindo o problema. Será que é respiratório? Já vou comprar máscara, já vou comprar álcool em gel, já vou estocar comida.
Mas por quê? Porque vivemos ansiosos e expostos a esse tipo de informação, e qualquer informação já nos tira do lugar. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, que a pessoa não foi guiada por Deus para fazer isso. Você está entendendo, irmãos? Eu estou dizendo a nossa reação à palavra, à mensagem, à informação que a gente recebe. Glória a Deus, que isso não vai pegar aí na minha vida. Assim como não pegou no Covid, assim como não afetou a minha casa, a minha família, passamos intactos. Um ou outro pode ter pego, um ou outro pode ter passado, mas sem grandes impactos, estamos aqui vivos. Ah, mas olha, aconteceu dessa vez, poxa, eu perdi um familiar, mas dessa vez nada vai acontecer. Dessa vez nada vai mudar. Por quê, irmãos? Porque é assim que funciona. É convicção, confiança. Não é a murmúrio que vai te levar a lugar nenhum, é a sua fé. Você não pode temer mais notícias, você não pode temer informações ruins, você não pode se abalar com aquilo que alguém está dizendo para você. Fique com a palavra é maior do que qualquer um dos seus problemas, qualquer uma das dificuldades, irmãos. Eu vou te dizer algo, irmãos, eu creio para um final de ano extraordinário nas nossas vidas, irmãos. Eu creio que nós vamos viver em 2 meses, irmãos, coisas que a gente não viveu ao longo do ano. Eu estou crendo para isso na minha vida. E sabe, irmãos, eu quero que você saia daqui com uma revolta santa, irmãos, de você não se submeter a nada diferente daquilo que Deus disse no teu coração. Ah, mas pode parecer impossível, pode parecer que não vai dar, pode parecer que não... Não interessa. Não interessa. Se posicione, irmãos. Chega na sua casa e diz, chega, basta. Mas olha, fale isso. Não só pensa isso, fale isso. Nós precisamos falar, irmãos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia, ela tinha convicção. E quando ela chegou, ela tocou, irmãos. Como eu já disse diversas vezes, ninguém ensinou a ela que funcionaria. Ninguém disse para ela que só tocar nas vestes de alguém seria curado. Ninguém disse, irmãos. Ela colocou a fé dela naquilo, acreditando na fama de Jesus, de alguém que ela não conhecia, e ela recebeu a cura dela, irmãos. Aquela mulher, naquele dia, de manhã, ela tinha 2 escolhas. Ou ela ia acreditar na loucura que ela tinha, de ir lá, no meio daquela confusão toda, cheia de gente apertando Jesus. Jesus vai passar na cidade, vamos lá. Ou ela poderia continuar na casa dela, reclamando. Poxa, que legal, Jesus curou tantas pessoas. Acho que não é bem assim, acho que é meio combinado. Eu acho que não é bem assim, não. Acho que aquilo ali é meio armado. Ah, aquilo ali acho que deve ser algum ator ali que cai ali na hora, que o outro... Irmãos, tem charlatão, tem gente para dar volta em todo mundo, mas ainda, Jesus ainda cura. Jesus ainda transforma. Jesus ainda tem poder de transformar a sua vida de uma vez por todas. Ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Então não desanima, não pare, irmãos. Não deixe as circunstâncias abaixarem, diminuírem, irmãos, a sua fé, reduzirem a sua confiança. Assim como Josué e Caleb, irmãos, fale, sabe, que você grite consigo mesmo. Eia! O povo lá reclamando, os espias, não vai dar certo, eles são muito grandes, ai meu Deus, não sei o quê, não sei o que lá. E eles, eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu. Então chega hoje, irmão, chega para a sua conta e fala, eia, seja cheio de recursos, eia, corpo, reaja. Eia, Satanás, saia da minha família, saia da influência dessa casa. Você não tem legalidade porque eu sou a autoridade nesse lugar. Eia, possua a terra, irmãos. Tome posse. Não fique assistindo, irmãos, aplaudindo Satanás acabar com a sua vida e achar que está tudo bem. Se revolte por dentro. Saia desse conformismo. Você é maior do que isso. Eu sou maior do que isso.
Ah, mas não está acontecendo, não interessa, mas vai acontecer. Ah, mas não mudou nada, não interessa, mas vai acontecer. Não submeta à condição adversa. Não se submeta àquilo que Deus falou para você e que você não tá acontecendo naquele momento. Não abaixe a cabeça enquanto não acontecer. Não pare, irmãos, de crer. Não pare, irmãos, de confessar. Não pare. Não pare. Não pare, irmãos. Pastor, mas é 1 ano. Eu já estou há 1 ano nessa. Há 1 ano. São 10 anos, pastor, confessando as mesmas verdades. Irmãos, dessa vez vai ser diferente. Ouse a crer de uma forma diferente. Que todo esse tempo, irmãos, tenha sido para consolidar, fortalecer a sua fé e que agora vá. Ah, pastor, você está falando isso para nos animar, irmãos, também. Mas também para dizer para você, o mesmo Deus que eu sirvo e que já me livrou de tantas coisas, é capaz de te mudar também, mudar a sua circunstância também, transformar a sua vida também. Mas você vai precisar de coragem. Você vai precisar enfrentar. Você vai precisar se posicionar. Você vai precisar se revoltar, muitas vezes. Irmãos, o sentimento, se é que eu posso dizer, a gente não é guiado por sentimento, mas os sentimentos fazem parte da constituição humana e eles são, de acordo com a palavra, bem alinhados, eles são bênção para nós. Mas o sentimento que me veio nessa noite, irmãos, foi de revolta. Eu falei, eu não admito terminar mais 1 ano declarando as mesmas coisas. Eu não admito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero olhar para o ano, fazer uma retrospectiva e falar, meu Deus, eu vou declarar as mesmas coisas para 2025. Eu não admito. Eu não admito. Eu vou viver cada uma das minhas confissões. Eu vou viver cada uma das minhas confissões. Eu não quero olhar para trás e falar, poxa, não vivi porque eu vacilei, não vivi porque eu fraquejei, não vivi porque naquela hora eu dei mole, não vivi porque todo mundo estava falando e eu concordei. Eu não quero olhar para trás e ter esse sentimento de culpa, irmãos. Uma outra expressão que veio no meu coração para essa noite foi, saia do luto. Aí você pode pensar, saia do luto, mas eu não perdi ninguém na minha família, nenhum amigo, mas eu quero falar para você sair do luto das perdas que você teve. Eu não estou falando de perda de pessoas, eu estou falando de coisas que você perdeu e você ficou. Ah, porque eu tinha o meu carro eu perdi. Ah, porque eu tinha a minha casa, eu perdi. Ah, porque eu passei por essa humilhação. Ah, porque eu fui comprar um negócio para minha filha e eu não pude comprar porque eu não tinha dinheiro. Ei, se livre desse luto. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Nunca te levou. Ei, se livre do luto de, meus pais não fizeram isso por mim. Ah, minha família não fez aquilo. Ah, meus pais não acreditaram em mim. Ah, porque meu marido não acreditou em mim. Minha esposa não acreditou em mim. Minha mãe não acreditou em mim. Ei, largue o luto. Já foi. Supera. Supera, irmãos. Ah, porque lá naquela época todo mundo fez isso e você não fez. Deixa para lá, irmãos. Não vai mudar você ficar remoendo isso. Ah, porque eu podia ter tido essa vida e não tive. Não vai mudar você ficar pensando. E entenda uma coisa, não vai mudar. Você vai aprender, vai ter que aprender a administrar isso no teu coração. Não vai trazer a situação de volta. Não vai. Por isso que a gente sempre fala, irmãos, vive intensamente o Evangelho. Para que você olhe para trás e não tenha do que se arrepender. Ah, naquela época eu poderia ter mudado tantas coisas na minha vida. Minha vida poderia ser tão diferente se eu pudesse, se naquela época eu ouvisse essa palavra, essa mensagem. Mas você está ouvindo agora. Segue agora. Mude agora. Esquece o passado, irmãos. O passado ele só serve para uma coisa, que nós possamos aprender com os erros e trazer à memória as vitórias que nós já tivemos. É para isso que o passado serve.
Aprenda com os erros. Eu errei nisso aqui, não vou errar mais. Lembre das vitórias. Eu estou vivendo essa circunstância, mas lá atrás eu vivi algo parecido e Deus me livrou dela. Então vai me livrar agora de novo. É para isso, irmãos, que serve o passado. É para isso que você deve focar no passado. Só por isso. Agora, além disso, olhe para frente, irmãos, para o autor e consumador da sua fé. Ele sempre te conduz em triunfo. Ele sempre vai te conduzir em vitória. Ele sempre vai te conduzir no melhor caminho. Você não vai ser frustrado. Os seus sonhos não serão frustrados. A sua vida não será frustrada se você estiver sempre no caminho, sendo conduzido por Cristo. Irmãos, muitas vezes, eu e você vamos tomar atitudes que ninguém vai acreditar. E você vai precisar acreditar. Muitas vezes eu tomei atitudes que eu não tive apoio de ninguém. Mas eu precisei acreditar, primeiramente, naquele que me disse aquela verdade, que é o Senhor. Então, irmãos, dê crédito à palavra, corresponda à palavra. Pastor, como é que eu faço para corresponder à palavra? É para eu pular, para eu gritar? Também, mas é para você agir à altura de. Haja a altura da palavra na sua vida. Haja como se já fosse. Volto a pegar o exemplo, se alguém chegasse para você agora e falasse, olha, eu vou resolver seu problema hoje, agora. Qual seria a sua reação? Você ia falar assim, poxa, muito obrigado. Estou muito feliz. Estou explodindo de alegria. Meu irmão, imagina. Como eu estou usando o exemplo de dinheiro, irmãos, imagina se amanhã alguém depositasse todo o dinheiro que você precisa na sua conta. Como você ia estar hoje, irmãos? Como você reagiria hoje, irmãos? E volto a dizer, mais uma vez, Deus está dizendo para você, eu vou fazer infinitamente além daquilo que você tem pedido ou pensado. Infinitamente além daquilo que você tem pedido ou pensado. Você tem pensado em algo? Deus tem muito mais. Infinitamente além daquilo que você tem pedido ou pensado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não vai dar todas as coisas para aqueles que o amam? Para aqueles que o temem, para aqueles que o consideram, para aqueles que de fato estão submetidos à visão dele. Ei, irmãos, ouse a crer. Ouse a crer. Deus continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua promovendo. Ele é capaz de promover, irmãos, uma fonte no deserto. Ele é capaz de te promover num ambiente totalmente inóspito. Ele é capaz de te fazer resplandecer no meio de uma geração totalmente perdida. Ele é capaz de te levantar e te honrar em lugares que ninguém está sendo honrado, ninguém está sendo levantado. Ele é capaz, irmãos, mas eu e você precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso, irmãos. Sair daqui nessa noite, olhando para tudo que Deus já fez na minha e na sua vida, olhando para tantas promessas que Ele já cumpriu na sua vida e falando, Senhor, assim como Davi, irmãos, fez diante de Saul, o Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar da mão desse filisteu. O Deus que já me livrou disso, daquilo outro, vai me livrar dessa situação. Irmãos, eu estou plenamente convicto de que tudo aquilo que Ele prometeu vai cumprir. E você precisa ter essa convicção. Cada dia mais. Como é que faz isso, irmãos? Escreve. Bota uma mensagem no celular, bota no espelho, bota em algum lugar, irmãos, mas todo dia não se aparte de você a palavra da promessa. Não deixe, não se distraia com nada além daquilo, até que aquilo se cumpra. Até que aquilo se cumpra, irmãos, não saia da posição. Amém? Você foi edificado nessa noite? Você pode se colocar de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Irmãos, eu quero que você, nesse momento, traga à sua memória essas promessas. Pode ser uma coisa que você até pensa assim, nossa, é impossível isso acontecer. Mas eu quero te desafiar a crer dessa vez.
Existe a capacidade humana de produzir resultados. Eu já falei isso diversas vezes com vocês. E essa capacidade humana de produzir resultados, muitas vezes é pior do que não fazer. Porque você produz algum resultado e você acha que é Deus. Mas existe um lugar em Deus onde nós experimentamos de uma graça, irmãos, que ela promove coisas que você, na sua capacidade, nunca alcançaria. Eu conheço gente e eu já vivi experiências, irmãos, de situações que naturalmente eu nunca viveria. O fato de eu estar aqui hoje, irmãos, é um milagre. É algo que a graça que promoveu, porque eu nunca estaria aqui pelas minhas forças. Eu nunca teria conseguido o emprego que eu consegui pelas minhas forças, pela minha capacidade. Eu sei por quê, irmãos, porque eu vi. Quando eu fui fazer até mesmo uma simples entrevista, e eu participei da entrevista, naquele mesmo momento, eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Você não tem condições nenhuma de estar aqui. Precisa disso, você não tem. Eles querem os caras na faculdade top. Você fez na faculdade lá, mais fuleira que tinha, em Santa Cruz. O pessoal não sabe nem o que é Santa Cruz. E eu estava lá, irmãos. E eu me lembro que eu olhava e tinha pessoas de várias faculdades, das mais renomadas do Rio de Janeiro. E eu falei, olha, uma vaga é minha. Uma vaga é minha. Não sei o que vai acontecer aqui, mas uma vaga é minha. Irmãos, quando saiu o resultado, e aí depois de um tempo, eu conversei com uma das pessoas que fez o processo. E ele falou, olha, cara, eu não sei como a gente te escolheu. Você foi muito bem, foi muito diferente e tal, mas assim, não fazia sentido. Por quê? Você tinha o cara lá da PUC, da UFRJ, você era... Eu falei, Deus. Eu estava lá, Deus, cara. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Não limite Deus. Não limite. Às vezes, irmãos, você vai se sentir inferior, você vai achar que você não é capaz, mas é nessa hora onde você se coloca numa condição onde você sabe que só Deus pode te promover e você confia nisso, é nessa hora que você alcança. É nesse momento que você tira o seu orgulho de lado e se coloca numa condição de humildade, falando, Senhor, se essa porta que o Senhor abriu para mim, se esse é o caminho que o Senhor tem para a minha vida, eu creio que vai dar certo. Independente de. Pode ter alguém mega experiente. Algo vai acontecer e a vaga vai ser minha. Eu estou falando isso de emprego, irmãos, mas você pode pensar em qualquer circunstância. Qualquer situação. Você e eu não fomos chamados para viver uma vida natural. Você e eu não fomos chamados para viver uma vida onde nós vamos nascer, crescer, dar em casamento e morrer. Eu e você estamos aqui com um propósito. Eu e você estamos aqui com um objetivo. E eu e você não podemos parar até que a gente viva a plenitude de tudo aquilo que Ele disse para a gente viver. Então não ache que é a sua força. Na sua força você não vai conseguir. Outro conselho, você nunca vai se sentir capaz. É dessa maneira mesmo. Você nunca vai se sentir capaz. Mas é a capacidade dele em você é que promove todas as coisas. Então ouse a crer, irmãos. Ouse a crer. E eu volto a te perguntar, o que ele está te dizendo nessa noite? O que ele confiou a você? Quero ler um salmo com você para a gente encerrar e ter um tempo de oração. Salmo 112 diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza.
e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Ei, irmãos, não se atemorize a más notícias. A sua descendência, a sua casa, haverá prosperidade. Na sua casa haverá abundância. Na sua casa você viverá dias de glória. Na sua casa você viverá dias que você nunca viveu e experimentou antes. Tá tudo bem, tá tudo muito legal, mas você ainda não viveu tudo. Ainda tem mais.